Você sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. E o KDP, de certa forma, ajuda pessoas como eu a entrar de alguma forma no mercado. Liberdade que a gente precisa para trabalhar. Eu realmente entendi que eu era uma escritora. Faz com que eu tenha tranquilidade de escrever sem me preocupar com e amanhã eu vou para o KDP. Nem pergunto mais, nem me preocupo mais. Olá, boa noite! Antes de abrir a última mesa dessa noite muito especial, que foi o primeiro dia do Flipostos aqui nas Salas Gerais, eu gostaria de falar um pouquinho do prêmio que estamos lançando neste Flipostos, tá? É o primeiro prêmio literário nacional para escritores independentes, em parceria com a Amazon Brasil. Lembrando que temos uma categoria especial para os escritores poços caldenses e sumineiros. Não deixe de consultar o regulamento, clica no Sobre o Flipostos aqui em cima, você clica no Sobre o Flipostos e lá você acha o regulamento, tá? Aliás, a edição presencial do Flipostos já tem data para acontecer. É do dia 3 ao dia 11 de setembro. Essa é a notícia que todo mundo estava esperando aí de casa, né? Do dia 3 ao dia 11 de setembro, agora de 2022, nós teremos a edição presencial do Flipostos. É o 17º Flipostos, aqui no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas. Fica ligado nas nossas redes, logo nós teremos mais informações, hein? Então, agora vamos começar com essa última mesa, a pandemia como lugar para a escrita, onde teremos Maria Dolores, que é produtora cultural, escritora e jornalista formada pela UFMG, autora dos livros Travessia, A Vida de Milton Nascimento, traduzido para o japonês, Mãe de Dois, adaptado para o teatro, e recentemente o romance A Lua no Terreiro, livro que será apresentado essa noite. Olha só, eu tenho aqui comigo, tá? Livro que será apresentado essa noite. Então, também temos a Cris Cortes, que é graduada em letras, mestre em teoria da literatura e doutora em literatura comparada pela UFMG. É professora efetiva de estudos literários e redação do Cefet-MG e co-organizadora dos volumes críticos Escrevivências, Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo. Uau! E para mediar essa mesa maravilhosa, nós temos Elisângela Fialho, que é professora de língua portuguesa e literatura no IEF Sul de Minas, campus Pouso Alegre, doutora em literaturas de língua portuguesa pela PUC Minas, mestre em teoria da literatura e graduada em letras pela UFMG, com tese sobre a obra de Machado de Assis. Uau, gente, não consegui decorar tudo isso. Por isso que eu tô lendo. Elas estão aqui fechando o dia de abertura do Flipostos, o Flipostos desse ano conta com o patrocínio da Alcoa, através da Lei de Incentivo à Cultura, e é uma realização da GSC Eventos com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. Sejam bem-vindas, meninas, a mesa é de vocês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer. Vou começar aqui com a fala. Para mim é um prazer falar aqui na Flipostos de novo. Eu quero agradecer a Gisele Correia, que organiza esse evento maravilhoso, tem tantos anos, é uma guerreira da cultura, da literatura, e para a gente que ama a literatura, é sempre um prazer poder ter um evento como esse, né? Para assistir, para ouvir. Quero agradecer a Elisângela e a Cris, que toparam participar dessa mesa. É uma alegria muito grande para mim. Eu vou falar rapidinho antes da gente começar, só eu lembrei, eu participei da Flipostos
em 2011 com o meu livro Mãe de Dois. E foi presencial, né? Foi muito legal. E foi uma participação assim, que ficou marcada para mim, não só pelo evento, mas é porque eu cheguei em Poços de Caldas, faltando 2 horas para a mesa, e falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho, né, de águas termais, né? Fui lá para aquele lugar lindo das águas e contratei um banho de enxofre, que diz que era bom para o descarrego, para a pele, que a pele ficava uma beleza, mas era um calor, gente, minha pele ficou toda vermelha, eu cheguei para a mesa completamente queimada, tostada, toda rosa, não conseguia nem falar direito, então agora eu quero voltar em Poços para fazer esse banho com calma, dentro do tempo necessário. Bom, então eu quero chamar então, a Elisângela e a Cris para falar um pouquinho, para a gente falar sobre esse tema muito legal, que é a pandemia como lugar da escrita, né? Durante a pandemia, foi uma efervescência de escrita, muitas pessoas passaram a escrever, quem já escrevia, como eu, que estava um tempo parada, a pandemia foi uma oportunidade para retomar a escrita, porque foi um momento tanto de isolamento, de dúvida, angústia, quanto de reencontro consigo mesmo, né? Então, no meu caso, eu voltei a escrever com a pandemia, e gente que não trabalha com isso, que não escreve, né? Escritores amadores, né? As pessoas também encontraram na escrita um lugar de se expressar, de poder comunicar com as pessoas que não estavam presencialmente ali, né? Que não podiam se encontrar. As pessoas criaram blogs, perfis no Instagram, textos de WhatsApp. Então, foi uma oportunidade para todo mundo usar a palavra como uma forma de comunicar e de expor seus sentimentos. E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui, e eu quero saber de vocês, meninas, como que foi para vocês essa questão da pandemia como lugar para a escrita. Quem começa? Nossa, Maria, essa pergunta é muito interessante, porque como a gente trabalha com docência, né, e a gente ligada a essas escolas, né, técnicas, lidar com a escrita é sempre um desafio, né? Eu fiz letras com o objetivo de aprender de desenvolver melhor a minha escrita literária, porque eu adorava escrever quando eu era adolescente. E o curso de letras acabou com isso em mim. Não é possível. Foi. Depois que eles acham que deve ser a mesma história, né, Elis? Eu comecei a estudar crítica literária e não consegui mais escrever. E até que na pandemia eu escrevi algumas coisas, mas muito mais motivada pelo processo de escrita dos alunos. Então, assim, eu observei como que começou a ser importante falar sobre a solidão, falar sobre o isolamento, não só do ponto de vista acadêmico ou técnico, né, que é uma escrita mais confortável para a gente que trabalha com crítica literária, mas do ponto de vista literário também, da escrita de si. Então, como professora, eu trabalhei com essa questão da escrita de si durante a pandemia, depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. E agora, como escritora, eu acabei recuperando um pouco disso, inspirada, sabe, pelos meninos, assim. Nunca compartilhei nem nada disso, não, mas o desejo da gente, a gente acabou, acho que a solidão, o isolamento, acabou fazendo com que a gente começasse a pensar e a necessitar de escrever. E um fenômeno que aconteceu comigo dentro dessa questão da escrita na pandemia foi a necessidade de escrever, relatar sonhos. Olha que legal. Eu tinha sonhos muito malucos, e aí a minha psicanalista falou assim, começa a anotar. E aí eu comecei a escrever esses sonhos malucos, assim, a relatá-los, né? Até como uma forma de registrar, que eu acho que historicamente é importante a gente ter esse registro, mas também como uma forma de, como processo terapêutico também, né? Que eu acho que é um outro ponto importante aí desse muito tema, importante. né? Da literatura, da escrita literária na pandemia, né? E para você, Elisângela, essa história da gente resgatar a palavra, né? Porque a gente é muito treinado a falar,
né? Somos pouquíssimos treinados a escutar, tinha que ter um treinamento desse, desde a gente não aprende a escutar, mas a gente aprende a falar, sai falando e tem muita dificuldade de colocar isso no papel. E quando a palavra ela é registrada, ela ganha uma força muito maior do que a palavra falada, que é uma palavra solta, né? Tanto ela está lá mais, de uma forma mais permanente, quanto você pensa um pouco mais antes de colocar no papel, antes de digitar. Então, isso amplia o horizonte, né, de quem está escrevendo. Seja uma forma de desabafo, uma forma de, como você falou, usada na terapia, que é bastante usada a escrita na terapia, como ela pode ser um caminho realmente artístico, né, que a pessoa às vezes nem sabia que ela tinha aquela vocação ou que ela poderia fazer aquilo. Então, a partir do momento que ela começa a escrever, que ela sente essa necessidade por outras coisas, tipo a pandemia, ela, de repente, encontra uma forma de se expressar, e que pode ser, inclusive, um caminho profissional. Para você que está querendo aí mudar de profissão, de repente, a escrita, ela abre muitas possibilidades. E aí, Elisângela? É bem isso. Durante o período da pandemia e todo o isolamento, né, e toda a ausência de relações sociais, a vida parou, ou foi a pandemia, né, parafraseando Drummond, para mim também foi um momento assim de muita leitura. Também não escrevo, né, não sou escritora, sou crítica literária. Então, durante esse período da pandemia, especialmente no segundo semestre, né, de 2020 e ao longo de 2021, foi um ano de muito trabalho, que ser professora já não é fácil nesse país, na pandemia então nem se fala, de muito trabalho, de muita angústia, mas também um momento de utilizar a literatura, e aí ela teve um sentido utilitário realmente para mim, que era a minha forma de lidar com o mundo tão pequeno, né, que se tornou o meu quando a pandemia chegou. Então foi um período de muita leitura e de escrita a partir dessas leituras. Então foi um momento em que eu comecei a construir algo que fazia parte da minha adolescência, né? Eu sempre fui uma menina, na juventude eu fui uma menina que amava muito ler. E eu me lembro de fazer pequenos fichamentos dessas leituras. Eu sou uma pessoa que estuda, cujo registro daquilo que compreende passa muito pela questão tátil manual. Então, eu fazia pequenos fichamentos dos livros para eu não esquecê-los. E isso se perdeu ao longo da minha vida profissional. Me tornei professora, né? Fiz letras e me tornei professora. E voltei a fazer registros de leitura na pandemia. Então, foi um processo de escrita motivado pela leitura literária. Talvez tenha sido um dos momentos da minha vida que eu mais li. E nesse mergulho, né, no texto literário, eu voltei a registrar isso num caderno de leituras. Então, eu escrevia, refletia, punha em diálogo textos a partir das leituras que eu fiz no período da pandemia. Então, eu construí um diário de leitura e isso eu acho que eu vou levar para o resto da vida. Isso é muito bom, né? Eu lembro também quando eu estava na escola, eu estudava em escola pública, a gente tinha que fazer, no ensino fundamental, né? A gente tinha que fazer essas fichas, era tão bom, porque a gente ficava pensando sobre o texto, né? A gente não lia o livro e terminava de repente, a gente pensava, veja quem eram os personagens, o protagonista. O bom, eu também li demais na pandemia. Assim, eu li. O meu marido até falava, ele tá ali, onde que eu ia pôr tanto de livro que chegava, porque eu não consigo ler ainda muito digital, então eu ia comprando pela internet, chegando livro, já não tinha onde colocar. Mas foi um período também que eu li muito, e muitas pessoas leram, e é tão impressionante como a literatura, ela possibilita a gente experimentar, né, sentimentos e vivências que a gente não experimentaria na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E você se coloca em outras situações, você se coloca no lugar do outro, o que é muito importante, e você também vê situações que são semelhantes à sua. Eu li aquele livro na pandemia que eu não tinha lido, A Peste, do Albert Camus, e eu fiquei impressionada, assim, um livro tão antigo, né, e que parecia que ele estava falando, assim, do nosso momento, assim, era a peste
negra, né, a peste bubônica, e parecia que era tudo aquilo que a gente estava vivendo, tanto também, não só da doença em si, mas das relações. Então, foram vários livros também que eu li, que eles trazem outros universos para a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês leram nesse período, que tanto era relacionado com a pandemia, depois eu vou falar um pouquinho de como foi o meu processo de construção do meu romance, né, que também foi baseado um pouco no que eu li, no que eu vivi. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês leram e que se despertaram para outros universos e para a nossa própria realidade durante esse período. Quem começa, Cris? Eu, assim como vocês, li muito e retomei o hábito de uma leitura constante, que com filho pequeno e trabalho, eu não tinha conseguido retomar ainda. Então, foi muito, muito bom, né? Dentro desse tema da pandemia, eu li, por exemplo, o Daniel Galera, o Deus das Avencas, que ele vai trazer essa discussão de uma forma transversal, assim, muito interessante. E são três novelas ligadas à questão da maternidade. E lemos, né, eu e Elisângela fazemos parte do mesmo clube de leitura, então nós lemos vários livros, inclusive o seu, né, que trazem essa questão da maternidade. Eu li os que me chamaram mais atenção e que dialogam de alguma forma com o que eu sentia na pandemia e que, de certa forma, me ajudaram ou intensificaram certas questões. Teve um livro de uma escritora japonesa, foi um fiasco no clube do livro, ninguém leu. E é um livro fortíssimo, assim, interessantíssimo, que chama A Polícia da Memória. De uma escritora japonesa, e é muito... e o livro, a história, é uma distopia em que há uma ilha e as coisas vão desaparecendo dessa ilha. Tipo, pássaros, as memórias das coisas, junto com as coisas, desaparecem. Pedras preciosas, pássaros, livros... Então, eu fiquei muito impressionada, assim, por várias questões, né, seja políticas ou sociais, culturais, que a gente vem vivendo, nessa força da memória e na importância da memória para a gente sobreviver a essas situações, né? Foram, né, assim, alguns os livros que me marcaram, né? E aí depois retomei leitura dos africanos, dos escritores africanos, que eu gosto muito. Enfim, vou dar esses 2 exemplos e vou deixar a Elisângela falar também, e depois a gente conversa mais. Então, como a Cris falou, a gente tem um clube de leitura, e eu queria até falar disso, assim, que foi uma questão, foi uma retomada de um processo de leitura, e principalmente de reflexão coletiva, que fez muito bem para a gente na pandemia, né, Cris? Nós temos um grupo de amigas, né, que são todas professoras, estamos cada uma num lugar. Com a pandemia, e a gente sempre trocou muita figurinha de leitura entre nós. Nossa, li um livro ótimo, indicava uma para outra. E com a pandemia, a gente resolveu instituir um clube de leitura. O Clube das Amigas. E esse clube até cresceu, assim, um foi chamando a outra. Então, durante a pandemia, a gente continua fazendo, né? Encontros mensais, cada mês um indica um livro, a gente lê e encontra no Meet para discutir. A gente nunca tinha cogitado fazer isso antes. Durante a pandemia, nesse distanciamento e essa impossibilidade dos nossos encontros, os encontros do clube de leitura, né, do nosso clube de leitura, fizeram muito bem para a gente. Não só porque foi um momento de reencontro dessas amigas, mas também de reencontro e de reflexão crítica sobre a leitura que a gente fazia. E assim, uma indicava o livro, outro mês era outra, a gente discutia... E isso fomentou, assim, né, tanto as nossas relações, também a nossa atuação profissional, né, como professoras, que a gente lia e falava, nossa, que legal, vou levar isso para os meus alunos, isso dá para jogar com outro livro, e a gente começou a construir ali ideias, né. Então, esse processo de humanização, de que você começou a falar, Maria, que a literatura possibilita, né, ele é muito impressionante, né? O Antônio Cândido diz que
diz, que ele continua dizendo, né, que a literatura é esse instrumento que nos humaniza porque nos coloca no lugar do outro. E isso é fundamental, porque quando a gente lê um livro e a gente se identifica com essa personagem e a gente imagina que aquilo que ela passa, né, a gente percebe que aquilo que ela vivencia pode ser comigo, ou poderia ter sido comigo, ou pelo contrário, aquilo que o personagem pensa e o modo como ele age não tem nada a ver comigo, mesmo assim, a gente acessa um outro modo de pensar, um outro universo, uma outra visão de mundo. E isso muda, gente, né? Porque nos coloca em contato com muitas possibilidades de outros, às vezes próximos de nós, às vezes muito diferentes, e isso muda a nossa forma de pensar. Então, ao longo da pandemia, a gente leu muitos livros, não só por causa do clube, mas também por interesses próprios, né? Eu comecei, né, a despertar, assim, dentre as muitas coisas que eu li. Eu dei uma palestra para o IF Sul de Minas, que é a instituição em que eu atuo, que se chamava Ler Antes de Morrer. Porque a sensação que eu tinha era de uma sensação de quase morte, em virtude dessa ausência dessa vida social, que para mim se assemelha a morrer, né? E então eu fui falar um pouco desse meu processo de leitura, das indicações de leitura que eu tinha feito ao longo da pandemia, e alguns livros me marcaram sobremaneira. Principalmente quando, no meio do ano passado, eu comecei a perceber que havia muitas publicações no último ano que traziam esse tema. E eu queria muito entender a pandemia pelo olhar do outro. Foi assim que eu cheguei no seu livro, né? Que foi um presente. Eu comecei a vasculhar livros que tratassem dessa temática, né? Contos, especialmente, ou romances, que abordassem esse olhar sobre a pandemia para me auxiliar, né, a lidar com aquele isolamento e com aquela situação tão inusitada. Então, alguns desses livros me marcaram bastante. A primeira publicação que chegou para mim foi uma publicação que se chamava Pandemônio e que foi distribuída em formato de e-book. Nós recebemos esse e-book no nosso clube do livro, nosso clube de leitura, e é uma coletânea de contos com diferentes pontos de vista e situações distintas em relação à pandemia. E aquilo me fez muito bem, porque eu percebia, nossa, tudo isso que eu estou sentindo, toda essa angústia, né, de todas as restrições, até mesmo inimagináveis, elas são concretas aqui, né? Elas também são sentidas pelo outro. Eu não estou sozinha, isolada. Tem um monte de gente isolada também. E foi muito, assim, foi catártico para mim entrar em contato com esses outros textos. Então, um dos textos da pandemia que me fez perceber a importância da leitura como algo que me sustentava naquele período foi esse livro de contos. Eu li outros também muito interessantes e foi um período também de leitura de distopias. Coincidência ou não, durante a pandemia eu li algumas e me fez tomar esse susto que talvez você tenha tido com a peste, Maria. Assim, algumas narrativas me sacudiram na pandemia, quando se tratavam de realidades distópicas, nas quais eu percebia muita similaridade com o contexto atual. 1984, né, eu li uma distopia brasileira muito interessante do Inácio de Loyola Brandão, que se chama Não Verás País Nenhum. Então, eu comecei a alimentar esse amor pelos textos distópicos e constitui uma lista para ler antes de morrer de algumas distopias clássicas. Só complementar. É muito interessante mesmo. Não, sim, só porque essa questão do Cândido, da literatura despertar essa humanidade, né, chamar a nossa atenção para a nossa própria humanidade é incrível. E aí, uma experiência que eu acho que a gente passou também dentro do clube, como professoras, né, é a questão da leitura, do exercício de autoridade que a leitura traz, né, que é você conhecer o outro, né, através dessa experiência que o outro vive. E aí esses textos que chegaram para a gente na pandemia, eles foram muito... É ruim a gente falar que a literatura é útil, né? Mas nesse sentido, eles tiveram essa utilidade. E as escritoras novas que chegaram para a gente, né?
como a gente chegou até você e até tantas outras que a gente não conhecia e que a gente teve a oportunidade de conhecer em função desse tempo que a gente começou a se dedicar a isso, né? Uhum. Vou falar um pouquinho, quero pedir desculpa, gente, a minha internet tem hora que ela trava, eu estou em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, a gente vai retomar os eventos, né, os projetos culturais com eventos, a gente vai retomar aqui, então eu perdi no voo, a companhia aérea alterou o voo, aí cheguei em cima da hora, então a internet está meio ruim se travar, vocês cuidem aí, meninas. Então, falar um pouco sobre isso, aí eu vou falar então agora um pouco como eu entrei na história do livro, né? O que me fez a escrever o livro. Ele se chama A Lua no Terreiro, até vou contar um pouquinho o porquê desse nome. Eu moro em São Paulo com meu marido e os 3 filhos, e quando começou a pandemia, a gente estava num apartamento de 90 metros quadrados com 5 pessoas, são 3 adultos, que o filho mais velho já é adulto, e 2 crianças, e assim, naquele começo, sem colocar o pé para fora, para buscar uma comida na portaria, a gente colocava luva, máscara, não sei o que, chegava, desinfetava tudo, tomava banho de que boa, aquele desespero, né? E eu moro atrás do Hospital das Clínicas, então o negócio era muito angustiante. A gente ficou 40 dias sem colocar o pé para fora, e aí entramos em desespero de apartamento, e nós somos de Três Pontas, no sul de Minas, e resolvemos ir para lá. Mas com muito medo de ir para a casa da minha mãe, a casa da mãe dele, porque vai que a gente pega Covid no elevador e passa Covid para todo mundo. Então a gente alugou um sítio lá em Três Pontas e fomos para esse sítio ficar 15 dias, ficamos 6 meses. E foi uma experiência, assim, fascinante, porque ao mesmo tempo que a gente estava vivendo toda aquela coisa difícil do isolamento, as crianças, quem tem filhos sabe, foi desesperado, muito difícil a aula online, né? Eu imagino que se para o aluno era difícil, o coitado do professor devia ficar desesperado. Então a gente passou vivendo aquilo tudo, e ao mesmo tempo era uma experiência muito diferente. Eu queria falar sobre aquilo. No começo eu comecei a escrever crônicas que eu mandava para a família, de relatos do dia a dia, né? Voltei a escrever crônicas que eu gostava muito e lendo muito. Aí um dia eu estava sentada, ela tem um terreiro de café que é desativado, muito grande, e nesse sítio tinha uma lua muito constante, muito presente, e que ela era tão grande, parecia que ela estava ali dentro do sítio. E aí um dia eu estava descascando uma laranja da ilha, aquela bem docinha, e pensando sobre tudo isso que a gente estava vendo, eu falei, gente, isso dá uma história. Então eu quis escrever em forma de ficção sobre aquela realidade, né? Eu sei que muita gente, quando vai escrever sobre um momento, né, espera passar, pouca gente escreve, né, uma ficção a partir daquele próprio momento, né? Eu sei que é arriscado, mas a gente também... uma coisa que eu acho que dica para quem quer escrever é assim, quer escrever, escreva, gente, né? Não fique esperando, mas agora não é o momento, mas agora eu preciso dar um distanciamento, eu preciso encontrar o momento perfeito, a hora perfeita, isso não vai chegar. Então, eu falei assim, eu vou escrever o que eu estou com vontade, que é sobre essa experiência. Eu queria muito trazer também essa questão da maternidade, né, da mãe com filhos e aula online, e das mães que trabalham fora, e não só das mães, né, eu personifiquei isso representando na protagonista, mas assim, as pessoas que, como todo mundo hoje em dia tem uma vida corrida, trabalha, estuda, as pessoas pouco se encontram dentro da própria casa. E a pandemia, ela acabou trazendo esse reencontro, né, que muitas vezes foi bom, muitas vezes não foi, né, porque conviver é realmente difícil, né, as pessoas foram obrigadas a retomar essa convivência. Então, eu queria trazer isso tudo, mas em forma de ficção, uma história, né, aproveitando a minha experiência, mas aqui várias coisas que eu estava ouvindo, várias coisas que aconteceram, e acho que a literatura é muito isso, mesmo a ficção, a gente parte de um ponto, né, que tem a ver com a nossa experiência, talvez pessoal, e talvez não, talvez de coisas que você ouviu dizer, de situações que se passaram com os outros, ou que poderiam ter acontecido. Então, foi isso que eu quis fazer com essa história dessa personagem Beatriz, que se muda para um sítio com os 2 filhos, só que no caso dela, ela larga o emprego, ela é uma alta executiva, e ela nunca na vida tinha pensado em abandonar a carreira, e ela abandona para poder ter essa retomada com os filhos. E o mais legal que eu acho no caso do livro, e isso surgiu depois que eu já estava escrevendo, são os 2 personagens que ela encontra
nesse local, que são os vizinhos, e que ela faz uma amizade com eles, e eles têm uma história maravilhosa, que eu acho que daria um romance independente, e essa amizade faz com que ela transforme a visão dela de mundo e sobre ela mesma, né? Não é um texto assim que tem uma redenção no final, ele continua em aberto, mas foi esse o processo que eu utilizei para escrever, né? E queria que vocês falassem também um pouco sobre isso, como vocês se inspiram, ou veem o que pode ser inspiração para a escrita. E como Eu vocês queria veem falar isso? antes, comentar um pouco sobre o livro e a importância de um livro como o seu, por exemplo. E talvez seja um caminho para poder te responder. Porque você fala que parte da experiência e tal, e Elisângela falou agora há pouco sobre essa coisa da gente se conectar através da literatura, né? E aí, quando você tem um romance que ele apresenta uma experiência tão próxima da gente, tão recente, que a gente está vivendo ali, né? Ele tem um impacto muito grande. Então, por exemplo, a maneira como a mãe lidava, né, com os filhos, essa obsessão do álcool em gel, da preocupação de pegar elevador, né, de sair, esse desejo de se afastar, né, de uma possível contaminação. Então, isso é muito verossímil. E aí, para a gente se aproximar disso, assim, eu acho que a gente ter isso, né, ler isso e ver que não estamos sozinhos, que estamos conectados, é muito interessante, né? E é muito instigante também, porque aí a gente pensa assim, poxa vida, a minha experiência é uma experiência que pode dar no livro também, né? O que eu vivi, os meus medos, né? Você está falando que leu A Peste, né? Então, assim, os meus medos, as minhas angústias, eu não estou isolada nisso, né? Então, é possível eu reconhecer a minha experiência em outra, e para quem gosta de escrever, para quem tem esse desejo, eu acho que um caminho é entender essa possibilidade de transformar a sua experiência em texto, né? Então, eu acho que quando a gente lê esse tipo de texto em que nos mostra isso, veja, né? É possível, né? Transformar isso em um romance, um conto, em uma crônica, né? Faça, né? E aí, quanto mais a gente lê, mais repertório a gente tem, aí a professora de literatura que fala, né? Verdade, né? Assim, quanto mais repertório a gente tem, mais vontade de fazer com que esse repertório passe pela nossa experiência e se transforme em um produto, né? Se transforme em algo na palavra literária, né? Eu gosto dessa expressão, porque é isso, né? A palavra literária, ela vai ser essa reunião aí do meu repertório, da minha experiência, mesmo que não seja sobre a minha experiência diretamente, mas é o meu olhar que está ali, né? As opções que eu fiz diante de um determinado tema, e ali carrega tudo que eu li também, né? Ali carrega todas as minhas experiências. Então, nesse sentido, ler um livro, porque você está falando dessa questão do distanciamento, né? Que os autores escolhem ter esse distanciamento, realmente é muito comum, mas para o leitor, agora eu falando como leitora, você ler um texto que traz de uma forma tão verossímil a experiência que você está passando ali naquele momento, né, historicamente falando, o seu texto tem uma importância muito grande, né? E aí, como leitora também, eu me senti contemplada, assim, falei assim, nossa, que bom ler isso. E aí, para quem gosta de escrever, a partir daí, escrever também sobre isso, eu acho que é muito válido. Concordo, acho que a inspiração para a escrita é sempre a leitura, porque a literatura é um jogo entre os textos. Todo escritor escreve com aqueles que ele leu, né? Então, essa construção de que vou construir um texto a partir, uma literatura, uma ficção, vem para você o seu repertório de leitura, né? Antes de qualquer escritor se tornar um escritor, ele é, antes de tudo, um leitor, porque é aí que ele vai construir esse repertório. Ele pode partir dessa experiência e transformar essa experiência em ficção, como você fez lindamente na Lu no Terreiro, mas há ali, né, a gente já até conversou sobre isso antes, as outras vozes que estão no seu texto.
os intertextos, os jogos, né, com aqueles autores com os quais você leu. A gente até mencionou outros universos, né, o diálogo do livro com um filme clássico, que é O Segredo de Brokeback Mountain. Então, de toda forma, essa inspiração vem da leitura. Mas é preciso experimentar, né, iniciar, começar, transformar. A literatura, a escrita literária é um processo de transformação daquilo que você conhece, né, na palavra literária, como a Cris disse, mas de transformação de si mesma, né? O que está em jogo ali é a leitora também. Então, é esse intertexto que alimenta mesmo esse ciclo, né? Essa engrenagem. E é muito interessante que a gente tenha visto no período da pandemia o surgimento de muitos escritores independentes, né? A Flippostos está trazendo esse assunto, né, para discussão da premiação de escritores independentes, de escritores que vão utilizar as plataformas para a divulgação de seus textos, né? Não só o crescimento, né, de pessoas que vão se aventurar nesse caminho maravilhoso da escrita literária, mas a gente viu surgir também e aumentar os clubes de leitura, né? Os espaços destinados, muitos, né? Alguns clubes de leituras já existentes nesse país tiveram um aumento significativo do número de associados. Então, isso é sintomático, né, dessa companhia, dessa experimentação que a literatura proporciona. Então, é preciso começar, né, se aventurar pelas letras, quer seja como leitor ou como escritora. Eu acho que a gente tem muito, eu passei por isso, né, a gente tem muito medo de se expor. A gente tem muito medo da crítica, né, e medo assim, eu não estou à altura. Tanto assim, eu, apesar de já ter publicado 3 livros, eu nunca me apresento como escritora. Eu falo assim, eu sou jornalista, produtora cultural. E aí eu estava numa reunião na prefeitura de São Paulo e alguém falou assim, ela é escritora? Eu falei, não, eu só escrevi uns livros, mas eu não sou escritora, porque que parece que uma coisa muito inalcançável, né, como se a gente tivesse que ser perfeito, né? E isso é um estereótipo que a gente mesmo alimenta, e a escrita não precisa ser assim, né? Na música isso é muito mais fácil, a pessoa aprende a tocar, ela começa a tocar num barzinho, aquilo não é menor, aquilo não, né, ela não precisa ser o primeiro violinista da sinfônica para ela se intitular como música, e na escrita a gente tem muito isso, né? A gente tem muita dificuldade de se reconhecer como capaz e como escritor. Eu tenho essa dificuldade grande. Então, escrever, assim, a gente escrever o que tem para escrever, claro, você vai dar o seu melhor, mas sem ter que esperar o momento ideal, abre muitas portas, e eu fiquei muito satisfeita com esse livro, que eu achei que era um livro, como é que a gente, né, isso também eu aprendi com Milton Nascimento, isso quando eu escrevi a biografia dele, e ele aprendeu no filme com a Kinovak, que é o seguinte, ela falou para ele uma coisa que acontece com a escrita também, a partir do momento que você faz uma música, que você divulga essa música, ela não é mais sua, ela é de quem ouve. A partir do momento que você publica um texto, ele não é mais seu, né? Você é o autor, mas o texto é de quem lê, né? Toda arte, ela precisa do outro lado para se completar. Nenhuma arte, ela é em si, né? Ela tem que ter um interlocutor, senão ela não existe, ela não se completa. E eu escrevi o texto e coloquei ele depois, eu apresentei para o Esquilo, que é um aplicativo de leitura através de celular, e ele está na área gratuita do Esquilo também, né? O e-book. E aí tem uma plataforma que eu descobri tanta coisa, gente. Tem uma rede social de literatura que chama Scoob, que eu também não sabia que existia, muito legal. E meu livro está lá, a editora colocou. E aí, às vezes, eu entro para ver quem lê. Eu falei assim, gente, será que alguém vai ler meu livro, se não for parente, conhecido? Né? E eu achava que ia ser mãe que ia ler na minha faixa etária, 40 anos e tal, cativo. A maioria dos leitores são jovens, assim, são adolescentes. Então, assim, eu fiquei assim, gente, e eles gostando do texto, se identificando. Eu falei, eu nunca esperei ter um público desse para esse tipo de livro, né? Então a gente se surpreende. Eu fiquei muito satisfeita, mesmo porque é o leitor que está se formando, né? É o novo leitor. Então, saber que você está dialogando, uma coisa que eu nunca imaginei,
Isso é muito legal. E para quem quer escrever, tem uma outra coisa também que eu aprendi, que a gente não tem que ter medo de se expor, senão a gente vai ficar sentado esperando o tempo passar e não vai fazer. Quando eu estava na faculdade de comunicação, eu resolvi fazer o meu TCC, uma biografia sobre o Milton Nascimento, que é de Três Pontas, que é a minha terra. Eu queria fazer um livro-reportagem sobre algum assunto ligado a Três Pontas. E aí eu fui pesquisar, né, para fazer o meu trabalho e tal, e vi que ele não tinha uma biografia, e tinha uma história fascinante. E aí eu falei, vou escrever essa biografia. E aí eu lembro assim, eu não conseguia orientador para o meu TCC, porque todos os professores me falavam, não, vamos fazer o seguinte, isso não é para a sua idade. Eu tinha 23 anos. Espera chegar nos 40 anos, aí você já vai ter capacidade, experiência, aí você escreve um livro como esse. Eu também fui atrás de um escritor que eu admirava muito, um escritor de biografias, que eu queria fazer biografias daquele tipo. Falei, olha, eu quero escrever a biografia do Milton, queria saber que dica você tem. Ele falou assim, não mexe com isso não, biografia de vivo não funciona, você é muito nova. Então, assim, eu tive tudo para desanimar e não fazer, porque sempre a palavra que a gente tem é não faça isso, né? E aí eu resolvi fazer, consegui uma professora que fizesse a minha orientação do TCC, e o livro deu muito certo, eu publiquei para uma grande editora, me abriu várias portas, mas o que eu quero falar assim, a pessoa quer escrever, ela não tem que esperar o momento ideal, né? Esperar estar num lugar ideal, ter um escritório silencioso, com o vidro anti-ruído, porque esse momento às vezes não vai chegar, né? Não tem que ter medo também, não tem que esperar ser o Gabriel Garcia Marques, o Saramago, o Machado de Assis, para começar a escrever, né? Pode ser que tenha gente interessada em ler o seu texto. A gente escreve, lógico, que é para a gente, mas eu penso que todo artista ele publica sua arte porque ele também quer que ela se complete, que é no momento do consumo, né? Seja escutando a música, seja lendo o livro, né? Apreciando a obra de arte. Então, eu acho que, como na pandemia muita gente retomou essa escrita, isso deveria ser um hábito que a gente, né, que eventos como o Flippostos, ele estimula, que a gente deveria estimular, né, das pessoas escreverem. E o quanto pode surgir de coisa interessante aí, mesmo porque as histórias estão toda parte, né, gente? É só olhar para a gente, para o lado, você já tem um tema interessante para uma história. Maravilha, Maria. Assim, o pontapé do seu romance é essa mudança que a pandemia traz do isolamento, né? A narradora personagem, diante do isolamento, toma uma decisão, né? Ela se mostra dividida, toma uma decisão até meio assim, não tão consciente, vamos dizer assim, né? Daquilo que viria, porque ninguém tinha consciência do que viria. Ela toma uma decisão de se mudar, de abandonar a vida que ela tinha e que estava tudo certo, para se arriscar numa vida nova no sítio, com seus filhos, num espaço que ela não tinha tanta familiaridade, e ela reconstrói uma outra vida a partir dessa mudança. Acho que essa transição que a personagem faz, ela é muito simbólica do momento que a gente viveu, e a gente precisa trazer essa simbologia para hoje, né? Depois de, como sobreviventes de uma pandemia que todos nós somos, acho que essa transformação ela é inevitável. Então, para quem deseja escrever, almeja, né, ser um escritor, esse primeiro passo tem que ser dado. Como você deu, né? Como a personagem deu. É preciso essa transformação, esse primeiro grande passo para se arriscar no novo. Da mesma maneira que a narradora se arrisca no novo de uma vida que ela desconhecia, né? Também é preciso isso por parte de quem escreve, de se arriscar, porque senão isso nunca vai acontecer, né? Senão nunca se é escritor, se não se iniciar a escrita. E eu penso assim, trabalho também com literatura aqui, como já foi dito, a gente tem uma feira literária na nossa instituição e a gente recebe muita gente jovem. Nós temos uma mesa na nossa feira literária ano passado, gente, a idade, as meninas tinham 19, 20, 21 anos, escreviam poesia, conto, crônica e publicavam nas mais diferentes plataformas, sabe? E essa questão de se reconhecer como escritora, para essa geração, é algo mais leve do que para a nossa. Elas dizem, eu sou poeta, eu sou cronista.
fica nas plataformas, nos e-books, nos coletivos, né, das editoras independentes. Eu acho isso fenomenal. Para mim, isso é um passo revolucionário, de ver uma população jovem, especialmente de mulheres, jovens que se arriscam nesse universo novo e desconhecido e começam a se intitular, sim, a produzir, né? Isso é muito interessante, eu acho que é um grande incentivo para a nova geração. Oi, Elis, quando você fala da questão da transformação em relação ao livro, eu fico pensando na ideia de transformação do ponto de vista literal e metafórico, inclusive como antídoto para lidar com... porque a pandemia nos colocou diante de uma situação completamente inusitada, né? E aí, junto com todos esses sentimentos, né? O medo, a solidão, né? Então, uma situação, uma sensação de desespero diante de algo totalmente novo, né? Eu me lembro logo na semana em que as aulas foram interrompidas, o meu filho mais velho perguntou assim para mim: mamãe, o que a gente faz numa pandemia? Como é que a gente comporta? O que a gente vai fazer? Travou. A resposta deve ter sido, não sei. Voltei agora. Foi exatamente isso. Eu falei, não sei, porque estamos nós dois, né? Eu com 40 anos e você com 8, vivendo isso pela primeira vez, né? Então, o romance, o seu romance, assim como outros que a gente leu, né, o Pandemônio, que Elisângela citou aqui, ele nos coloca diante dessa situação da pandemia e coloca a escrita, né, ou a leitura, dependendo de que lugar você ocupa, como uma transformação no sentido de como lidar, né, de como que eu vou transformar a minha realidade ou dos elementos que eu vou utilizar para transformar a minha realidade em algo palatável. Então, nesse sentido, a literatura salva. Parece um clichê a gente falar isso, mas, assim, é verdade, né? Nesse sentido, a literatura me salvou, todos nós. Eu tenho 2 exemplos sobre isso. Se Elisângela está falando das plataformas, Maria, eu tive um aluno, um discente, do 2º ano do ensino médio, que publicou um livro na pandemia, que é o diário de um adolescente na pandemia. Então, ele fez um diário super interessante, assim, divertido, muito pesado em alguns momentos, e ele utilizou as plataformas, ele utilizou as redes sociais para fazer a divulgação do seu trabalho, e ele se coloca como escritor nas redes sociais e já está planejando o próximo livro. Então, ele consegue entender o que desse livro que precisa ser melhorado, e como que ele vai superar isso nos próximos, né? Então, assim, essa geração aí, ela tá lidando com isso de uma forma diferente da gente. Uhum. E um outro exemplo, para não me alongar muito, é um projeto que a gente desenvolveu aqui no Cefet, no ano passado. O projeto começou em 2020, foi até início de 2021, que chama Narrativas de Quarentena. Foi um projeto de extensão em que o objetivo era a gente mostrar como que o texto literário, como que a arte em geral, e principalmente o texto literário, é capaz de conectar as pessoas no momento de isolamento. Foi um projeto desenvolvido 100% online. A gente tinha o Instagram como uma forma de divulgação do trabalho, as redes sociais como uma forma de divulgação do trabalho, e aí a gente começou a receber textos de artistas do Brasil inteiro, querendo postar na página, dizendo, olha, essa mensagem é para o pessoal da Narrativa de Quarentena, a gente está ocupando, a gente quer fazer parte do projeto. Músicos, artistas que mandavam, gravavam Acho que travou, né? Travou de novo. Aí voltou. Só para encerrar, então, né? Então é isso, né? Assim, a gente exemplos não faltam, né? Dessa história
dessa possibilidade da escrita como transformação e da literatura que salva mesmo, né? É muito impressionante, né? A gente está chegando aqui para o final da nossa mesa, então, para a gente poder encerrar, queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que eu pensei assim, gente, quando a gente assiste um evento, eu gosto muito de eventos de literatura, né? Nos que eu ia participar, e mesmo que não participar, sempre ficava assistindo às mesas. E o que eu mais gostava de ouvir era quando eu tinha os autores, os participantes da mesa, eles falavam das suas experiências e também quando davam caminhos, apontavam caminhos assim, o que eles fazem que eu posso fazer? Então, pensando nisso, né, pensando que alguém que esteja nos assistindo também tem esse tipo de questão, eu queria que a gente desse um pouco assim da parte da experiência de cada uma, caminhos para quem quer começar a escrever, ou para quem escreveu na pandemia e que queira dar continuidade a essa escrita, né? Algumas dicas práticas mesmo, o que eu posso fazer? Eu posso escrever? Porque às vezes a pessoa, o que a gente mais escuta, eu travei, né? Como a gente está travando na internet aqui ou no Sul. A gente, assim, o que eu faço? Como eu faço para conseguir escrever um livro? Né? Então, eu vou falar da minha particularidade, né? Como eu fiz para escrever, como eu consegui escrever na pandemia, porque foi no meio de um tumulto, né? Com os filhos em casa, trabalhando, eu não parei de trabalhar, apesar de ser online, cuidando de casa, comida, filho, marido, cachorro, tudo, né? Os medos. Então, a gente encontrar um lugar para isso. É o que todo mundo fala nesses cursos de siga em frente, empreenda, que em um lugar a gente encontra. Depende da prioridade, se é verdade que a gente coloca. Mas não precisa ser aquele lugar especial. Então, eu vou dar algumas dicas que são as seguintes. A primeira coisa, escreva. Isso eu também aprendi quando eu fui fazer uma matéria para a revista Exame, lá da Editora Abril, que é uma revista de negócios, eu não entendia nada do assunto. Eu fiz uma reportagem, o tema era muito legal, mas eu não tinha nenhuma familiaridade com a linguagem de economia, de negócios, e eu travei. E falei com o editor, eu falei, olha, eu não sei o que eu faço, eu não consigo escrever. E ele me disse assim, escreva. Não fica pensando, como que eu vou começar, como que eu vou terminar. Travou aí o Word, pega o celular, pega um bloquinho e escreva. Conte igual se eu estivesse contando para um amigo, para um vizinho, para o filho, para alguém que você tenha intimidade. Conte, sem se preocupar muito com as palavras, com o estilo, em desenvolver um formato muito ousado, ou está muito certo, ou está errado. Escreva. Depois que você escrever, você vai ter todo o tempo do mundo para rever o seu texto, para ver o que você pode melhorar, para ver uma forma mais legal de começar, de encerrar. Onde tem algo para dar para todo mundo se escreva, tente escrever um pouquinho todo dia, né? Você pode escrever para aquele tempo que fica na rede social, que a gente nem vê passar, que dá 2 horas, 3 horas, pegue 15 minutos desse tempo e escreva, sem se preocupar se está bom, se não está. Depois você vai ter o tempo de fazer isso. E uma coisa que eu aprendi também lendo, né, a autobiografia do Gabriel Garcia Marques, e que me ajudou muito, é assim, procure nunca terminar a sua escrita no ponto final. Assim, você pensou um assunto, em vez de você concluir aquele assunto, aquele parágrafo, aquela frase, deixe ele em aberto. No dia seguinte, quando você retomar, é muito mais fácil retomar, porque você já vai estar com o caminho andado. Então, você tem que começar sempre de novo, né? Você vai continuar de um lugar onde você parou. É mais fácil da sequência. Isso parece bobagem, mas ajuda muito a gente, a quem quer manter uma rotina de escrita. Então, são as minhas dicas e eu queria saber de vocês, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Maravilha, Maria. Eu concordo com o que você disse, assim. Como é que eu vou começar a escrever? Não tem outro jeito, é escrevendo mesmo, né? A escrita requer um planejamento. Acho que um bom jeito de começar é planejando. Planejando. Que tema será que eu gostaria de abordar? Com que personagens? Quem vai narrar essa história? Ela se passa onde? Qual é o tempo que esses personagens vão viver? Acho que organizar essas ideias
é um passo, né? Como se fosse uma espécie de um planner mesmo, um organograma. Próximo passo é escrever. E para isso, é muito interessante, assim, que nós vivemos a era, né, da tecnologia. A gente dispõe hoje de muitas referências, né, nas plataformas, de pessoas que dão dicas. Uma espécie de consultoria literária, isso se tornou comum também, né, no pós-pandemia. As pessoas que vivenciaram esse processo de iniciar a sua escrita literária e que hoje, né, vão organizar essas dicas, dar uma espécie de consultoria aí nas redes sociais. Então, acho que assim, tá com alguma dificuldade, busque essas referências, né? Travou, como a gente está travando na internet, acho que é bom dar um distanciamento também do texto, para reorganizar as ideias, intercalar a escrita com a leitura e colocar a escrita como algo dentro da sua rotina, né? Na ideia do planner. E você tem que buscar um leitor. Tá inseguro, tá com dificuldade, não sei se tá ficando legal. Eu vejo isso muito nas redes sociais. Pessoal, estou escrevendo um livro, eu faço parte de alguns clubes, né? Estou escrevendo um conto. Será que alguém se interessaria em ler? Sabe? Acho que buscar esse outro olhar também pode ser um elemento para fomentar, para dar gás, né? Para a escrita literária, para a escrita da história, quer seja um conto, uma crônica ou um romance. E revise, escreva. Depois você burila. Depois você vai trabalhar a linguagem. Depois você vai, nossa, aqui podia ter usado outra palavra. Vou trocar isso aqui. Isso é depois. Escreve primeiro. E depois vai dando esses outros passos. Essas são as minhas dicas. Não tem mais o que falar. Vocês já deram todas as dicas. Mentira. Olha só, eu acho, além de tudo isso, né, que vocês disseram, eu acho que tem um processo de autoconhecimento que ajuda muito. No sentido não de me conhecer, mas conhecer qual é a minha forma de criar, né? Como que eu funciono? Eu funciono escrevendo, né, um brainstorm, ou eu funciono com um planejamento organizadinho, né? Como que eu funciono? Então, acho que entender isso é um avanço, né? Para isso existem os recursos, né? Assim, de ir escrevendo e entendendo, né, o que está ficando bom e como que é a minha melhor forma. Para isso é preciso treinar. Então, escreva. Né? Eu tentei tocar violão na pandemia, e aí eu, por causa das demandas, né, da casa, enfim, eu não conseguia treinar todos os dias. Minha mão não tinha essa habilidade, por uma questão, né, a técnica eu tinha, eu não treinava. Eu acho que a professora de desenho do meu filho fala a mesma coisa. Se você não desenhar diariamente, como a Maria falou, 15 minutos que seja, né, você vai acabar se distanciando dessa técnica, dessa autotécnica que eu acho que você precisa ter. E leia. Ter repertório é excelente. Leia, inclusive, para você saber que tipo de escritora, que tipo de escritor você quer ser, né? Mais a moda, né, contemporânea, mais o tipo de romance policial, de narrativa intimista, porque conhecer literatura vai te transformar num escritor potente, né? Então, leia. É isso. Bom, se não transformar um escritor potente, já se constrói um leitor em comum, como diria Milton Ratum. Isso já é o bastante. Eu acho que é isso, né, gente? Era para falar sobre mesmo como que a pandemia foi um lugar da escrita e como que a gente pode transportar isso para o dia a dia, para a gente ter cada vez mais leitores e cada vez mais pessoas escrevendo, e é só assim que a gente consegue fazer um pouquinho para ajudar a transformar e melhorar o mundo. Muito obrigada a todas. Obrigada. Olha, eu que agradeço, foi maravilhoso. Aliás, eu fiquei até com vontade de tirar algumas palavrinhas que eu tenho do papel lá em casa, sabe? Porque a gente acaba incentivando mesmo as pessoas, assim, né? Foi maravilhoso. Escrevi muito na pandemia também, porque a gente ficou bem... Nossa, foi muito emocionante. Gostei muito da mesa. Para quem está em casa, essa mesa está gravada, tá? Ela vai estar no Assista Novamente aqui em cima. É só conferir durante todos os dias do Flipossos.
passa aí para o pessoal também. Vamos ver se a gente tira todas essas palavras aí, né, de dentro de casa. Muita gente escreveu aí na pandemia. Meninas, muito obrigada mesmo por essa mesa. Vocês estão convidadas também. Espero vocês aqui em setembro, do dia 3 a 11 de setembro, aqui em Poços de Caldas. Venham comer um queijo mineiro aqui, um pãozinho de queijo, um café com a gente. Vai ter uma feira maravilhosa, mas eu ainda não vou contar as novidades que vão ter este ano. Tá bom? E você aí de casa, espero vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais atividades aqui nas Salas Gerais. Tchau!